Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Glauter Rocha. E eu sou Alexandre Gouveia Faria. Nós somos os intérpretes da liberdade. Você está tendo acesso ao primeiro vídeo do nosso canal. Nós estamos começando aqui um projeto que realmente acreditamos que é da parte de Deus para você, onde nós vamos aqui ensinar você a interpretar a Bíblia de maneira bem prática, fácil, mas, acima de tudo, fiel às Escrituras. Tanto eu quanto o professor Alexandre Faria queremos nos apresentar para você. Bem, meu nome é Glauter Rocha, eu sou natural da cidade de Niterói. Atualmente moro em Vila Velha, Espírito Santo. Sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil há aproximadamente 24 anos. Já lecionei em alguns seminários no estado do Rio. Atualmente sou professor convidado da Escola de Missões Urbanas Avalanche, aqui em Vitória. Leciono pregação, cosmovisão cristã, aconselhamento e também interpretação bíblica. E motivo de grande alegria estar aqui, sou casado com Andréa Rocha e pai de 2 filhas, Luísa e Beatriz. E espero que esse canal ele realmente abençoe muito a sua vida. Eu sou o professor Alexandre Gouveia Faria, eu também sou pastor da Igreja Batista Central do Fonseca e tenho esse tempo de ministério, 21 anos, caminhando aí, servindo, trabalhando. E eu sou casado com Clarice Estabanês Faria, tenho uma filha, que é a Amanda, uma menina de 12 anos, que é uma bênção, um presente de Deus na nossa vida. E trabalho com interpretação bíblica, trabalho com hermenêutica já há muitos anos e trabalho no Seminário Teológico de Macaé, que tem um campus avançado em Rio Bonito. E ali a gente tem exercido. Já trabalhei em outros lugares, mas hoje, atualmente, exerço o Ministério da Docência ali. E ali nós trabalhamos com interpretação bíblica, com lei e graça no Antigo Testamento, as parábolas de Jesus, as narrativas de milagre de Jesus, e também com escatologia, que é uma matéria muito interessante e que pouca gente na igreja evangélica tem assim, um conhecimento mais profundo desse assunto. Então, nesse canal, o que você precisa saber, o mínimo que você precisa saber, a gente vai meditar sobre todas essas questões. E eu tenho certeza que esse canal será uma bênção na sua vida, e não só na sua vida, mas na vida daqueles que você estiver apresentando a este canal. E hoje, como o reverendo Glauter disse, você está tendo o privilégio de assistir o primeiro vídeo desse canal. Você está participando da história. Você é testemunha ocular de um projeto que nasceu no coração de Deus e está aqui para te abençoar. Amém. Nós queremos deixar claro aqui que o nosso desejo é ajudar você. Então, depois desse vídeo, onde nós vamos fazer uma introdução ao assunto, vamos começar a conversar sobre esse assunto tão importante, principalmente para este tempo da história, a interpretação da Bíblia, tanto para a sua edificação pessoal, quanto para preparar estudos bíblicos, sermões. Realmente a gente acredita, eu e Alexandre, que já somos aí amigos há aproximadamente 28 anos, nós acreditamos que um presbiteriano e um batista podem te ajudar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós não vamos divergir muito aqui, fica tranquilo, tá bom? Eu quero deixar um versículo que é um versículo, diríamos assim, que é o hino deste canal. Evangelho de João, capítulo 8, verso 36, diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o nome do canal Intérpretes da Liberdade é porque tanto eu quanto o pastor Alexandre, professor Alexandre, acreditamos que o conhecimento da obra de Cristo, a familiaridade com a revelação de Deus, tem um impacto direto na qualidade da sua libertação. Cristo te liberta. Agora que você é livre, você tem que viver essa vida gloriosa. Então, acreditamos que a interpretação bíblica é essencial para isso. Nós vamos conversar hoje, eu já vou fazendo algumas perguntas agora, professor Alexandre, e eu quero já deixar você à vontade para colocar as suas perguntas aqui embaixo. Textos de difícil interpretação,
comentários, observações que vocês queiram colocar aqui, mande para nós, porque realmente esse canal a gente quer interagir com você, ok? Alexandre, eu já quero começar com um assunto, quando a gente fala de interpretação bíblica. A turma tem muita dúvida na questão de tradução e versão. Hoje nós estamos cheios de versões da Bíblia e alguns acham que é a mesma coisa. Há ainda aqueles que nem sabem qual é a diferença entre um e outro. Então, Alexandre, eu gostaria, professor, que você já começasse fazendo uma distinção e ajudasse a nossa audiência aí, a partir de agora já, a saber diferenciar versão de tradução. Vamos lá. A tradução, ela tende a ser mais literal. E a versão, ela tende a ser mais literária. A versão, ela está ligada mais a um público-alvo. Por exemplo, a nova tradução da linguagem de hoje, ela tem o objetivo de fazer com que a escritura, né, a mensagem bíblica, ela chegue a pessoas que têm uma formação intelectual mais simples. Pessoas que fizeram apenas o primeiro segmento do ensino fundamental. Então, essa versão, chamada NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, ela tem esse objetivo. E também nas traduções, a gente tem a tradução mais literal e a tradução mais literária. Por exemplo, a revista corrigida, a revista atualizada, elas são traduções mais literais. A Bíblia Viva, por exemplo, é uma paráfrase, assim como a nova tradução da linguagem de hoje, porque ela é uma tradução mais expandida. Então, você tem um versículo que na revista corrigida tem uma linha, de repente, na nova tradução da linguagem de hoje, ou na Bíblia Viva, vai ter 2 linhas. Um versículo que na Bíblia Revista Corrigida tem 2 linhas, na Bíblia Viva e na NTLH vão ter 3 linhas. Então, ela é uma paráfrase, ela é uma versão, ela está tentando expandir o texto para fazer com que a ideia seja mais compreensível. E dentro da tradução, você tem a tradução mais literal e mais literária. A tradução mais literal, ela tende a ser mais fiel ao texto, à palavra, à afirmação. A que é uma tradução mais dinâmica, mais literária, ela tende a ser fiel mais à ideia. Então, a tradução mais dinâmica, ela quer passar para nós o mesmo impacto que aquela primeira audiência sentiu. Agora, verdade seja dita, a tradução mais literal, ela dura mais tempo. A tradução mais dinâmica, ela dura uma geração, ela dura 40 anos. Depois disso, tem que ser feita uma nova tradução. Então, você veja que a King James, por exemplo, é do século XVII, e ela ainda é lida nos Estados Unidos, porque ela é uma tradução bem literal. Agora, você pega outras versões, como a revista atualizada, ela sofreu agora uma revisão, Nova Almeida atualizada. Você pega a Bíblia NVI, já sofreu alguns ajustes. Você pega a Bíblia versão revisada da imprensa, sofreu a revisão e passou a ser Almeida século XXI. Então, você observa que todas elas que são mais dinâmicas e mais próximas do leitor, elas são de duração menor. Elas duram uma geração. 30, 40 anos precisam ser revisadas. Por quê? Porque elas são mais atuais. Sendo assim, então essa desenvolver uma cultura de interpretação, manter relação com diferentes versões, é extremamente edificante, né? Porque Exatamente. Você tendo familiaridade com o assunto interpretação bíblica, você tem uma relação com textos, às vezes do Antigo Testamento, principalmente, com uma linguagem que se aproxima mais da nossa maneira de pensar atualmente. Mas não podemos, então, Alexandre, abrir mão dessas versões mais antigas, né? Não, existe uma riqueza em todas elas. Então, por exemplo, o estudante da Bíblia, que não precisa ser pastor, uma pessoa aposentada pode ser um estudante da Bíblia, um aluno do ensino médio pode ser estudante da Bíblia, uma dona de casa pode ser estudante da Bíblia. Ou seja, a Bíblia, quando foi escrita, por exemplo, Pedro era um pescador. Então, uma pessoa tremendamente simples que escreveu o texto bíblico, que foi usado por Deus para escrever o texto bíblico. Então, não é possível que esse texto exija um tipo de interpretação que só o especialista tem acesso. Não. É ter boa vontade, é ter interesse. Tendo interesse, a gente cresce. Uma regra para a interpretação bíblica, que é, assim, uma coisa tremendamente simples. Ler o texto detidamente, ler o texto pausadamente, prestando atenção ao que vem antes e depois. É uma regra maravilhosa. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter a revista corrigida, a revista atualizada, Almeida século XXI, que são versões mais formais. Mas ela pode ter a Bíblia NVI,
ela pode ter a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, ela pode ter a Bíblia Viva. Ao ter essas versões, eu não estou nem falando de comentário bíblico, eu estou falando de versões mesmo, onde os tradutores trabalharam. Só que, na verdade, por que existem essas traduções? Porque nenhum tradutor consegue pegar uma língua de uma outra cultura e simplesmente fazer a transposição para a nossa cultura. Existe, quando eu pego a escritura, já existe por parte do autor sagrado uma linguagem de acomodação. Por exemplo, Lucas vai dizer em Atos 2 que o Espírito de Deus desceu em forma corpórea, como uma pomba. Não era uma pomba, mas ele está usando o quê? Um símile, uma comparação. Ou seja, ele está usando uma técnica chamada acomodação. Ele está tentando explicar um fenômeno sobrenatural de uma maneira que a sua audiência, que não estava presente, consiga entender esse fenômeno. Olha só que coisa difícil. Então, isso o escritor sagrado fez. Aí nós temos o texto em grego, o Novo Testamento, e em hebraico, a maioria do Antigo Testamento, algumas partes em aramaico. Quando eu faço a tradução, alguém disse, né, que todo tradutor é um traidor, porque ele não consegue puxar o texto da forma original e simplesmente colocar na nossa, porque existem formas que estão no hebraico e no grego que não existem em português. Então, ele tem que fazer uma acomodação. Logo, nenhuma versão vai conseguir expressar exatamente o que está no original. Logo, todas essas versões trazem uma riqueza de entendimento. Interessante, Alexandre, que eu fui expor a primeira bem-aventurança um dia desse e me deparei com a expressão bem-aventurados humildes de espírito. E aí, na versão corrigida, está pobres de espírito. E a pessoa que estava me ouvindo, ela chegou e falou o seguinte: meu marido tem o hábito de dizer, fulano é pobre de espírito, fazendo uma crítica à pessoa, uma linguagem pejorativa. Mas quando você vai para a Bíblia não tinha essa ideia quando usou a palavra pobre de espírito. E aí alguém resolveu colocar humilde, partindo do pressuposto que quem é pobre é humilde, querendo se falar, querendo criar uma relação com um grupo. Só que realmente a ideia que está por detrás aqui é a ideia de que felizes são aqueles que têm um espírito carente, necessitado de Deus e da sua graça. Ou seja, você não chamar alguém pobre de espírito, então, numa geração, essa expressão, se você não tem familiaridade com o tema interpretação bíblica, você comete um adultério do texto, né? Exatamente. Porque, na verdade, existem palavras que foram utilizadas naquela época com um sentido. E a nossa geração, 2.000 anos depois, do Antigo Testamento, 3.000 anos, 4.000 anos depois, nós utilizamos com um outro sentido. Só que quando nós vamos fazer a interpretação bíblica, por que é necessário esse curso que nós estamos propondo? Porque eu preciso me desprender um pouco da minha época para entrar naquela época. Eu não posso ler o texto e simplesmente trazer para a minha época, porque isso é anacronismo, isso é uma coisa fora do tempo. Eu tenho que tentar entender como que o escritor sagrado fez uso daquela palavra. Por exemplo, João vai dizer, em João capítulo 1, ele vai dizer no verso 10 que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele estava no mundo, mas não era do mundo. O mundo não o conheceu. Enfim, ele vai usar a palavra mundo 3 vezes. Nessas 3 vezes, a palavra mundo possui 3 significados diferentes. Em um delas é mundo físico, criação. Em outra é mundo humanidade, a humanidade então. E na outra é presente século mal. Quer dizer, João faz isso no pensamento joanino. Quer dizer, quando eu olho a palavra mundo, no original, no grego, é a mesma palavra. Mas em um versículo, estamos falando de João capítulo 1, verso 10, aparece com 3 significados. 3 significados diferentes. Então, a interpretação bíblica, ela é necessária. Eu vou dar um exemplo. Se alguém pegar o jornal O Dia, o jornal o Globo, ou em qualquer estado da federação que você esteja, em Pernambuco, no Ceará, na Bahia, no Rio Grande do Sul, e você pega o jornal da sua cidade. Você que está lendo o jornal, ali na banca de jornal, e algumas pessoas têm esse hábito, né, na hora que está indo para o trabalho, para o ponto de ônibus, ou andando numa rua, você para na banca de jornal para ver ali a manchete do dia.
e você entende perfeitamente o que está ali e referência a que está sendo dito. Isso. Mas se uma pessoa daqui a 100 anos pegar esse jornal, que foi conservado, está meio amarelinho, mas foi conservado, e ela lê o jornal, ela não sabe a que está sendo feita a referência. Verdade. Vai ter a necessidade da interpretação, da hermenêutica daquele texto, porque vai ter que voltar a 2022 para entender quem era o prefeito da época, quem era o governador da época, quem era o presidente da época, quais as decisões que o legislativo estava tomando, desvio de verba, utilização de verba pública, o que estava sendo feito naquela época, para eu entender a mensagem que está naquele texto. Agora imagine você, nós estamos a 2000 anos de distância do Novo Testamento. Verdade. Só para exemplificar. Ele tem uma outra cosmovisão, ele tem uma outra geografia, ele está na Palestina, lugar onde a maioria dos brasileiros nunca estiveram. Ele está numa outra geografia, numa outra história, numa outra cosmovisão, ou seja, numa outra maneira de pensar. O raciocínio que está nos evangelhos é um raciocínio mais concreto. O raciocínio que está nas epístolas é mais abstrato, porque Paulo está interagindo com o mundo helênico. Por que nós temos mais facilidade de entender as verdades proposicionais de Paulo e temos mais dificuldade de entender as imagens que Jesus propõe? Porque Jesus está escrevendo a partir de uma mentalidade, está afirmando, está pregando a partir de uma mentalidade hebraica. E Paulo está interagindo com o mundo helênico. E nós, ocidentais, somos herdeiros da cultura helênica, da Grécia. Então, nós entendemos as afirmações proposicionais de Paulo com muito mais facilidade do que as imagens que Jesus levantou. Então, por isso que nós estamos levantando esse curso, para te abençoar, para que você cresça, para que você perceba que interpretação bíblica depende muito mais de boa vontade, de querer, de estar disponível para Deus, do que propriamente de um cabedal cultural. Alexandre, eu vivi uma experiência uma vez que eu achei... Eu não imaginava, porque quando a gente entra para a igreja, eu acredito assim, que nós pastores mesmo, professores, deveríamos priorizar como vamos pensar assim, a disciplina primeira daqueles que entram numa comunidade, interpretação bíblica. Afinal de contas, ele já chega, a gente dá uma pequena biblioteca para ele de 66 livros, inspirados por Deus. Ele recebe aquilo com diferentes gêneros literários. Às vezes ele está lendo uma poesia, não sabe que é poesia, acha que é um texto narrativo. Às vezes ele está lendo uma parábola e ele fala, por que eu não entendo isso aqui tão facilmente, como você bem pontuou? Ele, às vezes, está realmente sendo exposto a um pensamento que é distante e novo para ele. Então, isso é muito importante. Mas eu ia contar uma experiência de uma pessoa que eu encontrei que estava desanimada, mas ela lia a Bíblia. Eu achei curioso isso, porque geralmente a gente encontra uma pessoa desanimada na comunidade, a gente pergunta logo sobre a vida de oração, sobre a leitura da Bíblia, e essa pessoa lia. Só que ela, semelhante aos discípulos no caminho de Emaús, ela fazia uma leitura da Bíblia de acordo com a maneira como ela interpretava o que estava acontecendo na vida dela. Aí eu lembrei de Jesus naquele caminho de Emaús, onde ele teve que corrigir a interpretação que os discípulos faziam dele. Assim, eles estavam chocados com o que tinha acontecido, mas Jesus corrigiu a mentalidade deles, que estava desanimando eles. Jesus falou, olha só, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Alexandre, uma curiosidade. Óbvio que eu faço aqui, às vezes, eu estou tentando capturar alguma dúvida que, porventura, quem está nos ouvindo tem. Esse problema de interpretação, consequentemente, leva a crenças erradas. Realmente é possível, Alexandre, uma pessoa sofrer, realmente ficar vivendo uma vida, e é um cristão, estou falando de um cristão, contrária à vontade de Deus por causa de uma interpretação errada? Você já se deparou com casos assim também? Porque o que acontece? Você está no mundo de muitas vozes.
existem muitas vozes. E nós estamos vivendo um momento na sociedade onde essa sociedade ela foi até o final do século XX, ela foi uma sociedade nominalmente cristã. Então, o Ocidente se definia, anos 70, anos 80, como nominalmente cristão. Esse tempo, agora, a passagem do século XX para o século XXI, está havendo uma franca oposição àquilo que é de Deus, àquilo que é do Evangelho. Então, existe uma multiplicidade de vozes na sociedade. E isso causa uma dificuldade para nós entendermos a Escritura, porque, não obstante a distância de tempo, cada vez a cosmovisão, a ideia do nosso tempo, a maneira de se enxergar as coisas, vão se tornando mais difíceis, mais distantes, com mais oposição a Deus. Então, um cristão precisa fazer um movimento contrário, ele tem que remar contra a maré, se aproximar de um livro que está sendo tremendamente criticado pelo mundo. Yeah. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Se você aceitar a nossa proposta e você começar a dar os primeiros passos na interpretação bíblica, o nosso objetivo aqui não é defender uma denominação, um projeto teológico, não. É fazer com que você tenha contato com as Escrituras. Esse é o nosso objetivo número 1. E que você entenda o máximo possível, com o mínimo possível. Mas vai acontecer uma coisa com você, eu não sei se você está preparado ou preparada. Você vai se apaixonar por Deus. Porque quando nós começamos a ler a Escritura e a gente começa a adentrar, né, os meandros da Bíblia, vai surgindo dessa mensagem uma vitalidade, uma alegria. E você vai começar a enxergar os mesmos problemas que você tem vivido e todos nós temos, mas você vai enxergar de maneira diferente. É verdade. A Bíblia, a mensagem bíblica começa a mexer conosco e o nosso olhar começa a ser um olhar mais próximo da forma como Deus enxerga a própria vida. E nós ficamos menos reféns dos pensamentos e das vozes dissonantes que há na sociedade. Eu quero dar um exemplo para você. Se você... Vamos supor que uma mãe entrou numa comunidade eclesiástica, numa igreja, e levou lá o seu filho, que teve uma vida muito desregrada, envolvido com prostituição, um monte de coisa que desagrada a Deus, que não é conforme o Evangelho. E ele contraiu o vírus da AIDS. E o vírus da AIDS está avançando, e ele perdeu peso, ele está muito abatido, e a mãe entra ali pedindo oração. E aí o pastor leva até em frente à igreja, chama a mãe, chama o filho, e ele emagreceu 30 quilos. E ela ora por aquele rapaz. O pastor ora e pede a Deus que abençoe a vida dele. Humanamente falando, a doença é incurável, mas para Deus não há impossível. Tudo bem. Ela vai a uma outra igreja e pede oração, vai a uma outra igreja e pede oração. 2 anos depois, aconteceu um milagre e esse rapaz foi curado. Os médicos fizeram o exame lá e não consta mais a presença do vírus da AIDS, nenhuma carga viral. E os médicos não conseguem explicar, que a medicina não tem obrigação de saber tudo, e dão ele como curado. Ele volta à igreja com a mãe 30 quilos mais gordo, mais forte. Ele recuperou o peso, ele voltou para a academia, ele recuperou a massa. E aí ela vem e apresenta o pastor: pastor, Deus curou meu filho, nós não sabemos como, ele está fazendo exame de 6 em 6 meses e ele não apresenta mais carga viral. E o pastor então leva até a igreja e mostra à igreja: olha, nós oramos por ele há 2 a 3 anos atrás e ele está curado. E a igreja dá glória a Deus e tal. E aí o irmão fala assim: pastor, semana que vem vai ter uma programação dos homens, vamos trazer esse rapaz para dar o testemunho. E aí, na semana que vem, no sábado, no domingo, ele aparece, dá testemunho, e é aquele impacto na igreja. Aí uma irmã fala assim: pastor, daqui a 2 semanas é a programação das mulheres, vamos trazer esse rapaz para dar o testemunho. Quando traz 2 semanas depois, algumas mulheres que ouviram o testemunho dele já não participam daquele segundo momento, ficam trabalhando no pátio, ficam cuidando da cozinha e tal. Aí vem a líder dos adolescentes e fala assim: pastor, eu quero que ele dê o testemunho. 1 mês depois, ele participa do congresso adolescente. Alguns adolescentes que estiveram anteriormente ouviram também não participam, mas ainda ele dá o testemunho. O que eu estou querendo mostrar a você? Esse milagre é verdadeiro, alguma coisa feita por Deus. Mas com o passar do tempo, o testemunho na mesma comunidade, nem todos apresentam o mesmo interesse. O que eu estou querendo dizer com isso? É alguma coisa feita por Deus, não há dúvida. A ciência comprovou isso. Mas, no momento em que não está nas Escrituras,
essa experiência verdadeira, genuína, divinamente ordenada e realizada, ela envelhece. Nem todos apresentam o mesmo interesse. Já não há novidade. Observe o que acontece com a Escritura Sagrada. Nós estamos há 2000 anos estudando a Bíblia e estamos aqui apresentando a você uma proposta a partir da verdade da Escritura, mas também do nosso entusiasmo com ela. Por quê? Porque as histórias que estão ali, elas não envelhecem. É verdade. Essa é a diferença da Bíblia. Qualquer outro livro que você leia, qualquer experiência, ainda que seja dada pelo próprio Deus, ela vai envelhecer. Ela não terá o mesmo impacto para aqueles que conhecem. Agora, as histórias bíblicas, eu e o pastor Glauter, nós estamos lendo esse texto há 30 anos, há mais de 30 anos. E eu me vejo, às vezes, emocionado ao ler um texto que eu já li várias vezes. Por quê? Porque existe um poder intrínseco à Escritura. Ela não envelhece. Isso é tremendo. Isso é tremendo. E olha que coisa interessante. Eu ia pedir para ele contar essa história. Porque desde que ele falou isso comigo a primeira vez, eu realmente fiquei pensando nisso. Eu falei, realmente, os testemunhos são maravilhosos. Eu amo ouvir testemunho de cura, restauração, de casamento, conversão, mas nada se compara à Bíblia. A palavra de Deus, ela, quando é ministrada, ela aquece o nosso coração, ela renova a nossa mente. Queridos, olha só, antes de nós encerrarmos aqui, você vai falar, pastor Glauco, está tão bom, eu sei que está bom, mas tem que ficar esse gostinho de quero mais, senão você vai falar, estava bom, mas acho que passou da dose. É igual sermão. Sermão bom é sermão do tempo certo. Mas preste atenção. Toda quinta-feira, às 20 horas, você vai encontrar um vídeo nosso aqui. Se no futuro, Deus abençoar, a gente conseguir colocar mais de um por semana, nós, obviamente, vamos falar com vocês. Eu quero realmente que vocês coloquem aqui no comentário o que vocês acharam, sugestões de interpretação. Lembrando, este é um canal que o nome já diz tudo, Intérpretes da Liberdade. Nós estamos aqui para ajudar você a conhecer, criar familiaridade com os textos bíblicos, para edificar a sua vida e para capacitar você para abençoar outras pessoas. Então, preste atenção, antes das considerações finais do pastor e do professor Alexandre Faria. Eu quero dizer que aqui embaixo você tem o link do nosso Instagram, Intérpretes da Liberdade. A nossa página, o nosso site ainda está em construção. Depois você vai encontrar lá, inclusive, livros de interpretação que vão te ajudar em seu crescimento. Mas você vai encontrar aqui um link, porque nós temos um e-book, um pequeno curso online compacto. Nós colocamos lá, junto com esse e-book, mais um audiobook. Nós estamos disponibilizando para você adquirir este material. Então, depois você pode aqui embaixo e clicar e ter acesso a uma possibilidade. O pastor Alexandre, professor, ele falou uma coisa muito importante. A Bíblia, o que realmente você precisa para criar familiaridade, intimidade com ela, é vontade. Então, às vezes, você não sabe por onde começar. O que é lei? O que é evangelho? Há diferenças entre eles? A Bíblia, afinal, revela o quê? Parábola. Como é que eu interpreto? Então, qual é o mínimo que você precisa saber para ser um intérprete fiel da Bíblia? Nós disponibilizamos aqui um material que nós acreditamos que vai abençoar. Eu não vou falar do preço para não ficar constrangido, porque o valor é simbólico. Você vai ter acesso aqui, dá para qualquer pessoa adquirir. E eu tenho certeza que vai ser uma benção. E eu quero agora que o professor Alexandre Faria ele faça as suas considerações finais, antes da gente estar encerrando aqui com uma oração, porque a gente quer muito que Deus abençoe a sua vida, e você que, por alguma razão, desanimou de ler a palavra de Deus por conta de várias coisas, ou nunca conseguiu interpretar os textos, você agora tem esse canal aqui, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Mas nós vamos orar por você também. Primeiro, o professor Alexandre vai fazer algumas considerações finais aí.
Queria agradecer a sua atenção, né? Você ficou esse tempo conosco e nós sabemos que a vida é um momento, nós estamos vendo muita correria e você tirou um tempinho para nos dar a sua atenção, o seu precioso tempo. Então, nós te agradecemos a sua gentileza e esperamos que, de alguma forma, esse vídeo abra, sim, novos horizontes, novas expectativas. Então, se ficou no seu coração uma santa curiosidade, a gente agradece a Deus por isso. No tocante ao e-book que o reverendo Glauter colocou, queria que você guardasse no seu coração que existe uma diferença entre preço e valor. Não olhe apenas para o preço, olhe para o valor e o que esse material vai acrescentar a você. E no decorrer desse estudo, nós temos vários assuntos. Nós vamos falar sobre lei e graça no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é lei e o Novo Testamento é graça. Será que essa divisão está correta? Será que não seria o contrário? Enfim, a gente vai pensar sobre isso. O que acontece ao crente após a morte? Você já parou para pensar nisso? Se uma pessoa, infelizmente, né, a gente passa por isso, perde um ente querido, um irmão na fé, alguém que parte em direção à eternidade, e essa pessoa temia Jesus, creu em Jesus como Senhor e Salvador, o que aconteceu? Foi direto para o céu? Está deitado numa cama espiritual, com lençol espiritual, com travesseiro espiritual, dormindo, aguardando Jesus voltar? Ou está na presença de Deus desde o momento em que fez os olhos na terra? A gente vai ver as parábolas, as imagens que Jesus apresentou, e tem mais. Nós temos uma coisa para você que você não sabe. Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia, eu sou professor de EBD, mas tem coisas que você não sabe. Por exemplo, você conhece as parábolas. Nós vamos falar aqui em um tempo próprio sobre as ações parabólicas. Tem um momento em que Jesus ensina através de imagens, é um discurso, parábola. Mas tem um momento que ele ensina através de gestos. Ele não usa parábolas, que são as ações parabólicas. Então, a gente vai ver um monte de coisa e espera, com isso, enriquecer a sua vida. O nosso desejo é que você fique rico. Ué, mas vocês não falaram de dinheiro? É que você fique rico da graça de Deus. Amém. Amém. Vamos orar agora. Senhor Deus, eu quero abençoar essa senhora, esse senhor, esse jovem, essa dona de casa, este empresário, esse empreendedor, esta pessoa agora, ó Deus, que está acamada. Senhor, eu não sei quem está realmente separando este tempo para ouvir este conteúdo, mas eu sei de uma coisa: o Senhor é um Deus generoso e, sendo o Senhor o nosso pastor, nada nos falta. Continue a guardar a vida daqueles que te amam, que te abençoam, mas também salve aqueles que não te conhecem. E nós pedimos, ó Deus, que esta pessoa cresça na graça e no conhecimento do Senhor, e seja ele também um instrumento para abençoar outras pessoas. Ó Deus, te agradecemos pela vida do professor Alexandre, te agradecemos por esse canal que nós criamos para a tua glória e para teu louvor. E a verdade suprema da vida seja a verdade de todos aqueles que estão nos ouvindo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus te abençoe. Acesse aqui, inscreva-se, siga-nos nas nossas redes sociais e também adquira o nosso material para a sua edificação pessoal e a edificação de outras pessoas. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.